falar com um adulto, ou, né, portanto, o adulto não vai perceber, de certa forma. Então, uma criança que tem percepção da sua autoproteção, ela também é uma multiplicadora. Então, que as nossas crianças, né, que estamos aqui investindo na vidinha delas, para que elas conheçam a Jesus, elas sejam luz, né, de formas diferentes na vida de outras crianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos ama tanto, né? Em Jesus nós temos uma dimensão tão concreta do seu amor. Obrigada, Pai, por tamanha graça. Obrigada porque o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor transforma o nosso caráter. O Senhor nos ensina a ser, né, realmente humanos por meio da vida e do exemplo de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, agora como pais, como cuidadores, a estar com os ouvidos atentos, tanto agora para aprender, quanto também a nos relacionar com os nossos filhos, né, nos ajuda nos desafios do dia a dia, né, num momento com tanta informação, muitas vezes, né, estamos sobrecarregados. Então, que o Senhor também trabalhe no nosso coração, no nosso caráter, para que a gente esteja cada vez mais atentos, sintonizados contigo, para que a gente também abençoe e cuide, né, como o Senhor deseja que a gente cuide dos nossos filhos. Então, nos ajude, Deus. Ajude a cada momento. Que o Senhor também esteja abençoando agora o Brian, que o Senhor, né, esteja direcionando também o que ele vai falar agora. Que o Senhor abençoe seu ministério, abençoe toda a sua família, sua esposa, seus filhinhos, né? Que o Senhor esteja mesmo direcionando e cuidando, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deixa eu só pedir para passar um slide para frente para eu ver se eu coloquei... coloquei o slide de apresentação ali, tá bom. Agora eu fiquei na dúvida se estava ali ou não. Bem, é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um tema muito caro, muito querido para o meu coração. Eu falo muito da proteção, falo muito de proteção organizacional, a proteção institucional à criança, aquela parte burocrática, papéis, tudo mais. Mas eu sou pai. E o dia que nasceu o pai dentro de mim, falar da proteção para pais, para famílias, no contexto de casa, foi uma coisa que se tornou muito grande também no meu coração. Foi muito especial essa mudança assim, de sentimento. Sempre falei para pais, sempre falei da questão do lúdico, a gente vai falar um pouco do ensino lúdico aqui, mas dessa questão da posição paternal, principalmente, como pais nós podemos fazer essa diferença tão grande na vida dos nossos filhos, e é um prazer muito grande, de verdade, estar aqui com todos vocês. Eu sou o Brian Pitondo, sou teólogo por formação, sou pastor, sou pós-graduado em Psicologia e Desenvolvimento Infantil. É uma área que eu entendi ser essencial para fazer o que faço, conhecer mais da criança, da infância, do seu desenvolvimento. E sou especialista em duas áreas da proteção. Uma delas, a proteção institucional à criança, como organização, o que temos que fazer para proteger a criança ou responder a qualquer situação de maus tratos que possam acontecer. E a outra é a prevenção ao abuso sexual cometido contra a criança. Eu falo da proteção das mais variadas formas, mas essa é a minha especialidade, é especificamente a prevenção para esse tipo de abuso, é a área que eu mais estudo, que eu mais me aprofundei, e sou hoje diretor do Departamento de Proteção à Criança da OAM na América Latina. Não sei se vocês conhecem a OAM, ou já ouviram falar do navio missionário Logos Hope, que veio para o Brasil no ano de 2019. São mais de 400 missionários que ficam em alto mar o tempo todo, passando de país em país, de portos, entre em países fechados com essa livraria maravilhosa. A maior livraria flutuante do mundo, já ganhou o prêmio no Guinness Book. Muita gente conhece o navio, não conhece a OAM. Sou dessa organização e sou responsável por todos os nossos países na América Latina, né, os protocolos, procedimentos de proteção e resposta. Também faço parte da equipe global de resposta, então se acontece alguma coisa em outros continentes, a gente precisa responder a isso, eu faço parte dessa equipe. E sou membro do Departamento de Proteção à Criança da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, hoje
com algo em torno de entre 116 e 120 organizações filiadas. Como muda de ano a ano, às vezes eu tenho medo de passar um número muito certinho, às vezes alguma entrou, outra saiu. A grande maioria das organizações missionárias que a gente conhece no Brasil, essas organizações mais conhecidas, históricas, tal, elas fazem parte dessa associação, e ali a gente ajuda as organizações a cuidar da área da proteção, ou a responder, e aí a minha responsabilidade no departamento, como coordenador do setor de resposta, responder a casos de maus tratos ou violências, quando eles não têm o departamento, não têm a pessoa da proteção, acontece alguma coisa, e agora, o que a gente faz? Não sabe o que fazer, eles entram em contato com a gente ajuda dentro do possível com a graça de Deus. Nessa foto, e hoje, não só na foto, ali atrás dá para ser visto a cores e ao vivo minha esposa e minha filhinha, eles estão ali no chão, e não dá para ver ainda, porque deve nascer agora em julho, vai nascer o Gabrielzinho, que já está ali também e já está aqui nessa foto também. Mas esse a gente vê pela fé. Está chegando aí. Tá bom, minha linda família? Pode passar. Para a gente falar de proteção, para a gente falar de prevenção, para a gente falar desse cuidado com os nossos filhos, a gente precisa sempre começar falando de um tema um pouquinho mais difícil, que são os maus tratos. Porque se a gente protege de quê? Não é verdade? Eu não consigo combater ou vencer um inimigo que eu não conheço. Qualquer estratégia de guerra é essa, eu tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que saber como ele se movimenta, eu tenho que saber para que então eu possa montar a minha estratégia. Então a gente vai entender um pouquinho o que são os maus tratos e depois a gente vai entender um pouco dessa teoria que é baseada no fenômeno do abuso para a gente poder entender como que a gente protege de maneira eficiente não só os nossos filhos, mas as crianças à nossa volta, porque a partir do momento que eu protejo meus filhos, são os filhos dos meus vizinhos, as crianças que convivem, e aí, da onde vem esse vamos juntos proteger milhares de crianças uma a uma, os meus, os que estão próximos de mim, e se cada um cuidar desses, muito mais crianças estarão protegidas. O que são os maus tratos, então? A primeira violência que a gente fala pouco, e que é muito comum, é a violência institucional. Maus tratos, e a violência institucional vai exemplificar bem isso, é qualquer ação ou omissão, então qualquer coisa que eu faço ou que eu deixo de fazer que possa gerar dano à criança, então que tenha potencial de gerar dano. Tem que ter ocorrido dano para que tenha sido uma violência? Não. Se a minha ação ou a minha omissão tiver o potencial de causar dano, a gente já começa a falar de violência e de maus tratos cometidos contra a criança. Por exemplo, a violência institucional. A violência institucional é dividida em dois fatores. A indireta, quando a minha organização, quando a minha igreja, quando a minha escola, quando o meu projeto com crianças, ele deixa de proteger, ele não tem ferramentas suficientes que garantam a proteção da criança. Violência institucional indireta. Não tenho uma política de proteção à criança, não tenho normas, não tenho nenhum tipo de regras, nada de segurança. Simplesmente a criança vai chegar e é isso aí. Que Deus proteja. Eu estou agindo, claro que Deus protege, essa expressão aqui, e Ele, tudo que a gente fizer é em vão se Deus não proteger. É só a poder de expressão aqui. Mesmo porque nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Mas é aquele negócio, eu estou sim agindo de maneira violenta com a criança. E direta, o que seria? É quando um agente meu, estamos falando de igreja, indireta, não faço nada para proteger. Direta, o meu professor de EBD, um líder meu, um representante meu, comete uma violência direta com a criança. Violência emocional, física, psicológica, sexual, ou qualquer tipo de violência, negligência, abandono. Essa é institucional. Violência psicológica é toda vez em que a gente deixa de prover um ambiente estável o suficiente para que a criança possa se desenvolver emocionalmente, ou quando a gente priva a criança de contato social,
trata de maneira degradante, humilhante, priva de movimentação. Quando a gente usa uma criança de bode expiatório, por exemplo, essa é uma que eu já vi muito no contexto de acampamentos de igreja. Todos pegam para, entre aspas, brincar, zoar, não sei qual que seria a expressão mais comum aqui, de uma criança, de um adolescente só. E todo mundo zoa e dá risada daquela criança. E geralmente, todos estamos rindo da criança, do adolescente, não com essa outra pessoa. E geralmente, esta pessoa, esta criança está se sentindo envergonhada, humilhada. Isso é violência emocional, violência psicológica também. Então, eu costumo dizer que sempre que todos riem menos um, a gente tem que prestar atenção, que existem grandes chances de que esse um esteja sendo agredido emocionalmente. Violência física é aquela que a gente já conhece, é mais fácil de mensurar. Qualquer ato intencional, único ou repetido, que gere dano físico à criança, injúria, cortes, hematomas, fraturas ou até mesmo morte. Nossa, que pesado falar disso. É pesado, mas é uma coisa que a gente tem visto tanto. Particularmente, eu tenho uma prática. Em casa, a gente já nem tem TV. Existe o aparelho para a gente ligar ou um desenho, um filme, alguma coisa que a gente seleciona. Antena, eu nem sei mais o que é que passa em que canal. Faz muito... Desde que eu saí do seminário em 2012, eu não sei o que é ter TV em casa. Mas eu também parei de ver jornal na internet. Assim, o que eu preciso, eu procuro, eu me atualizo, porque, principalmente, como eu falo muito de proteção à criança, e minhas redes são todas voltadas para isso, o que aparece o dia inteiro no meu celular? Reportagem de violência cometida contra a criança. Criança que foi morta em casa pelos pais, criança que foi arremessada de janela, criança que... e tantas coisas. E a gente pensa, mas será que isso acontece? Acontece muito, e às vezes acontece do nosso lado. E às vezes a gente consegue ver os sinais. Por isso que é importante a gente entender dessas violências para que a gente possa proteger outras crianças também. Negligência é sempre que a gente deixa de prover para a criança o que ela necessita para alcançar o seu potencial máximo de desenvolvimento emocional, físico, cognitivo, espiritual. Aqui a gente está falando de um contexto cristão, de um contexto de igreja. A gente quer prover para que a nossa criança se desenvolva e atinja o seu máximo potencial de desenvolvimento também espiritual, né, em graça, conhecimento. A gente quer que ela se desenvolva como Cristo integralmente. E quando eu deixo de prover, negligência nutritiva, não dou a alimentação suficiente necessária nutricionalmente para essa criança. Negligência cognitiva, eu deixo de prover educação para essa criança. Então, aí a negligência ela pode estar em várias áreas, inclusive uma que é o abandono, que é muito comum. Já ouviram falar abandono de incapaz? Interessante que esse não é só para criança. O que é o abandono de incapaz? Deixar sozinho, falhar em supervisionar qualquer, seja criança, idoso, pessoa com deficiência, em um ambiente em que ela não possa lidar sozinha com todos os riscos que esse ambiente apresenta. Uma criança de 3 anos sozinha em casa, ela consegue lidar com os riscos que uma casa apresenta? Tem uma gaveta de faca, tem questão elétrica, às vezes não tem uma rede na janela, não sei, depende, qualquer contexto, mas ela não pode. Mas às vezes uma criança mais velha, talvez em algum ambiente ela já consiga ficar, vamos pensar ali num pré-adolescente, mas se eu deixá-lo sozinho numa casa ou num ambiente que apresente algum risco com o qual ele não seja plenamente apto a lidar sozinho, isso é um abandono de incapaz. Então não tem idade mínima para o abandono de incapaz, não tem idade máxima. O princípio é esse, eu não posso deixar alguém sozinho, sem supervisão, num ambiente onde ele possa sofrer algum tipo de dano por incapacidade de lidar com aquele ambiente. Também é um tipo de negligência. A violência autoprovocada. E essa tem crescido muito. Que é quando uma criança se autolesiona, se autofere, se automutila,
se corta, se agride de alguma maneira e até mesmo pode chegar à tentativa ou à conclusão, à realização do suicídio. Essa é a violência autoprovocada. Geralmente ela é fruto de outras violências. Um dos grandes vilões da violência autoprovocada é a violência psicológica, onde a criança, tentando tirar aquela dor muito forte que está aqui na sua mente, né? Vou transferir para uns termos mais comuns a nós, para o seu coração, aquela dor da sua alma, e ela tenta transferir para o seu corpo, tentando aliviar aquela dor. Violência autoprovocada. Um outro grande vilão que tem da violência autoprovocada é o bullying. E hoje em dia, existem dois extremos. Existem aqueles de nós que, quando ouve a palavra bullying, tem mesmo, e o bullying acontece muito, acontece o tempo todo, e até o que não é bullying vira bullying. E tem aqueles de nós que já viu o barateamento dessa palavra tão grande que quando a gente ouve bullying, já vem de novo aquele papo. Agora tudo é bullying, porque na minha geração não existia esses negócios aí não. Alguém zoava, a gente zoava de volta, fazia uma piada, a gente fazia a piada de volta e todo mundo ia para casa sozinho dando risada. E a gente tem esses dois extremos. Eu quero trazer a gente aqui então para o meio termo e entender o que é o bullying. O bullying, ele é uma ação praticada por uma criança ou um grupo de crianças, ou adultos, eu vou usar aqui os termos crianças, porque estamos falando mais das crianças, e toda vez que eu falar criança, eu quero dizer qualquer com até 18 anos incompleto, de acordo com a Convenção dos Direitos das Crianças, não estou usando a definição do ECA, estou usando essa definição internacional. Se eu falar criança, o seu adolescente de 15, 17 anos, ele está dentro aqui, tá bom? Quando este indivíduo ou grupo violenta, emocional ou fisicamente um mais vulnerável ou um grupo de crianças mais vulnerável. Vulnerável emocionalmente, vulnerável fisicamente, incapaz de se proteger fisicamente, pode ser a vulnerabilidade que for, pode ser relacionado à etnia, pode ser relacionado a questões de classe social, pode ser relacionado a qualquer tipo de preconceito também. Então, aí, o que vai causar essa vulnerabilidade ou atrair a atenção deste grupo ou desse indivíduo é indiferente. Mas qual que é a diferença para que isso se torne bullying? Não acontece uma vez. A gente está aqui na igreja, a gente tem 5 crianças e elas estão humilhando um coleguinha aqui. Aí, nós, adultos responsáveis, principalmente num ambiente onde a gente quer que eles sejam protegidos e se desenvolvam, a gente interfere. Olha, acabou, não pode, isso é errado, isso vai contra a vontade de Deus, isso vai contra todos os princípios em que nós acreditamos, não pode agir assim. Eles pararam, isso foi bullying? Não, isso foi um ato de violência completamente corrigível, porque as crianças elas estão em fase de desenvolvimento, elas vão errar muito até elas aprenderem a acertar, e a gente vai ter que orientar, reorientar e falar milhões de vezes com toda a paciência, porque nós tivemos que ouvir milhões de vezes dos nossos pais para a gente chegar onde nós chegamos hoje. Mas se eles pararam, foi um ato pontual, interrompido, redirecionado. O bullying ele não vai ser interrompido. Você vai falar, eles vão dar um jeito de dar volta no sistema e vão voltar. Ele é sistemático. Ele vai acontecer de novo e de novo. E se você garantir que dessa forma não vai dar certo, eles vão tentar de um outro jeito. E além dele ser sistemático, ele é progressivo. É uma violência que muito raramente vai permanecer no mesmo nível de violência. Hoje é um tapa, amanhã são 2, depois são chutes, daqui a pouco a criança está tendo ossos quebrados, daqui a pouco ela está apanhando até ela não conseguir mais sair do chão. Se ele não for interrompido, ele vai progressivamente crescendo. É isso que faz o bullying ser bullying. Tudo é bullying? Não, mas ele existe, ele é sério, ele é grave e ele é um dos maiores motivos da violência autoprovocada que chega ao suicídio infantil. A violência autoprovocada extrema, geralmente tem uma violência extrema por trás, e essa é uma das violências extremas com a qual as crianças têm lidado muito. Por isso que se eu escuto da minha criança
que ela está sofrendo algum tipo de ato violento, sistêmico. Aconteceu um dia, na escola aconteceu 2, 3, aquilo está acontecendo na escola, mas está acontecendo na rua, no caminho para casa. Eu percebo que isso não é um ato pontual que aconteceu, ele tem uma continuidade, uma progressão. Eu preciso interferir o mais rápido possível para que a gente não chegue nos extremos. Porque pode sim ser um ato, a violência, o bullying acontecendo ali. E temos, por último, não menos importante, claro, a violência sexual, que é o grande bicho de 7 cabeças nas nossas mentes. Por quê? Porque a gente tem ideias, pensamentos, a gente tem conceitos culturais, a gente tem o senso comum, a gente tem vários conceitos na nossa mente, mas não necessariamente são conceitos técnicos e a gente nem sempre tem a certeza. Eu aprendi assim a vida toda, mas será que é? Será que não é? E será que não é só uma interação entre crianças, normal, natural dessa fase? Será que passou do ponto? E a gente sempre, por mais que a gente ouça e tenha conceitos, sempre tem aquela pulga atrás da orelha quando a gente fala da violência sexual cometida contra a criança. E é essa pulga atrás da orelha que a gente vai tirar hoje também, para a gente ver da maneira mais natural, mais simples e técnica possível. Eu não gosto de usar a palavra técnica, que dá a ideia que a gente vai ficar fazendo um monte de coisa técnica, mas ela vai ser bem prática aqui, mas a gente vai entender o que é, como acontece e como eu protejo da violência sexual cometida contra a criança também. Eu vou falar muito da violência sexual aqui, mas os princípios de proteção eles se aplicam a qualquer uma das outras violências. Os princípios de proteção se aplicam a qualquer uma das outras violências também, tá bom? Como essa é delas a mais abrangente, então cobrindo ela a gente consegue cobrir automaticamente todas as outras. Pode passar. O que é o abuso sexual cometido contra a criança, portanto? Pode ir para frente. Não vamos ler as definições, porque não é uma aula de fenômeno do abuso. Eu estou sem óculos, eu vou virar um pouquinho para cá. Ou para cá está mais fácil, que eu fico meio que de frente aqui também. Eu peguei 3 definições e sintetizei para a gente pegar o que é importante entender. O Instituto Alana, com o Ministério de São Paulo, na sua definição, vão dizer é a utilização da sexualidade da criança com qualquer ato de natureza sexual numa relação desigual de poder entre o abusador e a vítima. Simples. Utilização de sexualidade com qualquer ato de natureza sexual com desigualdade de poder. Aí a gente olha para a definição que foi escrita pela doutora Christiane Sanderson, está ali no livro Abuso Sexual contra a Criança, um guia para pais e professores. Ela vai estender um pouco essa diferença e vai dizer onde tem uma diferença de idade, tamanho e poder. Onde o menor ele é incapaz de dar o consentimento consciente. Então essa diferença, que aqui era de poder, ela vai ser esmiuçada. Essa diferença de poder pode vir por quais fatores? Força, idade, tamanho, fases diferentes de desenvolvimento. A gente aumenta isso e por conta dessa diferença, o que acontece? O menor ele é incapaz de consentir. E aí quando a gente olha para a definição do Ministério Público do Estado do Paraná, está na página do Ministério Público também, invadido em sua sexualidade, vai bem perto aqui da utilização, usado para gratificação sexual de outro, com ou sem o uso de força. É com ou sem o uso de violência? Não, com ou sem o uso de força. Por quê? Por mais que não haja força, é um ato de violência. A criança ela é violada, ela tem a sua sexualidade violada ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando uma palavra diferente da palavra abuso. A gente fala muito abuso, 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 abuso. Quando eu falo do sexual, eu vou falar abuso, porque por definição em lei, todas as leis no Brasil vão chamar a violência sexual de abuso sexual. Então, vou chamar assim. Mas eu estou usando a palavra
violência. Por quê? Quando a gente fala da violência que é cometida contra a criança, não tem um limite aceitável. O abuso, o que é um abuso? Eu tenho um limite e eu abuso, eu vou além do limite. Para o abuso ser um abuso por definição, eu tenho que ultrapassar a margem que é autorizada. Mas não existe um limite de violência autorizada contra a criança. Ela é violência desde o primeiro ato, desde da primeira negligência, desde o primeiro chute, desde o primeiro xingamento, a partir do seu início, desde o primeiro toque. Ela sempre vai ser uma violência. Não tem limite aceitável. É importante a gente ter isso muito claro na nossa mente. Ah, não, mas isso é normal. Eu estava falando com uma pessoa, ela dá treinamentos de proteção hoje em escolas, tal, e estava dando na igreja, e uma criança falou que não estava falando de abuso sexual. Claro que não com essas palavras, estava falando do toque mal. O toque que não é saudável. E a criança falou, tem um toque que eu não gosto, que meu primo me dá, ele me empurra no portão e dói. E quando eu falei para o meu pai, ele disse, isso é coisa de menino. Vocês percebem que é uma coisa que seria normal? Mas para aquela criança era normal. Quando ela entendeu a questão de consentimento, limite e respeito, ela entendeu que ser empurrada contra o portão, contra a sua vontade, não é bom. Eu vou ensinar que isso é normal ou eu vou dizer, é verdade, isso não poderia acontecer, ele precisa te respeitar. Vamos conversar com ele para que essa atitude se interrompa, porque nós temos que respeitar uns aos outros. Lembra que a Bíblia fala que a gente não pode fazer com outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente? Vamos ensinar esse princípio para o seu primo, para ele entender que se ele não gostaria de ser tratado assim, ele não pode agir assim com você. São duas atitudes diferentes. Numa delas eu entendo, a violência ela é uma violência a partir de qualquer momento. Na outra, isso é normal, isso aconteceu tanto, acontece. Vão crescer e aprende a lidar com isso depois. O problema é que essa atitude segunda, ela vulnerabiliza essa criança, que ela, ao invés de aprender limites, respeito, consentimento, privacidade do próprio corpo, do corpo que é só dela, o respeito ao outro, não só o respeito a si mesmo, mas o respeito ao outro, todos esses conceitos aqui, eles vão sendo destruídos na sua mente. Porque, afinal de contas, isso é coisa de criança, tudo bem. É coisa de menino, deixa para lá. São coisas do nosso dia a dia. Eu vou tentar ser o mais prático, mais do dia a dia que possível que a gente puder. E a violência sexual, ela é tudo isso, com ou sem uso de força, ela é uma violência desde o seu início, e ela pode acontecer com ou sem contato físico nenhum. Ela pode acontecer dessas duas maneiras. Mas antes da gente ir para com ou sem contato físico, alguma vez eu falei que a violência sexual... A gente vai ouvir bastante esse termo. Se a gente veio para um momento como esse, não tem como fugir. Prepara os ouvidos. Mesmo porque algumas palavras que precisam ser comuns no nosso trato com as crianças e com a nossa criação, a gente deve ter ouvido pouco, geralmente com um pezinho de vergonha em cima. Pênis, vulva, bumbum, peito, seios, cocô. A gente às vezes sente mal até ouvir a palavra cocô. A gente precisa naturalizar mais essas coisas. O jeito que eu fui criado, se a gente falasse a palavra pênis, e agora eu vou usar uma palavra um pouquinho mais vulgar, não é um palavrão nada disso, mas vai soar muito mais estranho, principalmente a gente estando na igreja, por mais que não seja um momento de culto, eu sei que vai dar essa sensação, mas se a gente falasse a palavra pinto em casa, gente, eu não sei nem o que acontece. Se fosse perto de alguém ainda. Não, agora se eu falasse isso na minha infância, na minha adolescência, dentro da igreja, eu estava perdido. A gente foi criado assim A minha mãe, ela já foi criada de uma maneira tão mais complexa que quando ela foi falar para a mãe dela que ela tinha menstruado a primeira vez, ela apanhou porque ela tinha falado disso, que era uma coisa tão feia. E foi a irmã mais velha dela que foi ensinar para ela o que ela tinha que saber.
Então eu sei que a gente carrega um certo peso, mas a gente tem que tirar esse peso agora aqui. Ato sexual. Eu falei ato sexual alguma vez aqui? O abuso sexual é o ato sexual? Vamos tirar isso da nossa mente. Primeira coisa que eu quero que a gente tire da nossa mente é que abuso sexual é quando acontece o ato sexual. Quando acontece o ato sexual com uma criança, geralmente já aconteceram uma infinidade de abusos sexuais contra ela, em vários outros níveis antes de chegar ali. E é importante a gente entender isso porque a gente quer interromper o processo no começo, a gente não quer ter que lidar com o final desse processo. Pode passar. Tipos de abusos sexuais contra a criança. Sem contato físico. Alguém consegue me dizer algum? Já foi ali. Não tem problema. Mas aqui já estava dizendo, verbal, você disse, certo? O verbal. Quando a gente conversa assuntos de cunho sexual, conversas de cunho sexual com crianças, a gente fala de sexo com a criança. Não estou falando de educação sexual, essa protege. A educação sobre o corpo, sobre isso tudo protege a criança e a gente vai entender. Mas aquela conversa de sexo, isso não pode acontecer. Geralmente esse abuso, ele é utilizado ou para que a pessoa obtenha prazer ao ver a excitação, curiosidade, as reações emocionais, até mesmo de vergonha, constrangimento da criança, ou é muito utilizado no processo do aliciamento, que é o processo de sexualização da criança para que possa avançar. Exibicionismo, mostrar o seu corpo para a criança. Mas eu estou me trocando, chegou uma criança, o que eu faço? Eu me jogo da janela? Não, é diferente. Uma coisa é eu estar num momento ali, a criança entrou, eu vou me cobrir, eu vou me virar, a gente vai dar um jeito ali. Outra coisa é eu me mostrar para a criança. Esse segundo, ele é uma violência, ele é abuso. Se essa criança tiver menos de 14 anos, ele é estupro de vulnerável. Não posso. Voyeurismo, que é dos jogos sexuais de adultos, que é o quê? Observar a criança na sua intimidade. Troca de roupa, banheiro, banho. Qualquer momento em que a intimidade da criança esteja exposta para obter gratificação ou, a gente vai ver ali para frente, a produção de conteúdo pornográfico para fotografar, filmar, etc. E esses dois são dois que eu já vi acontecer muito no contexto de igreja, escola, acampamento cristão. Porque a gente esquece que se exibir e observar, principalmente observar a criança em sua intimidade, é uma atitude de abuso e precisa ser interrompida. E geralmente a gente não tem normas relacionadas a isso, ou às vezes a gente vê alguém dentro do banheiro, dentro do ambiente que a criança está se trocando e não pensa que possa estar acontecendo, principalmente porque estamos somente entre pessoas de confiança. E às vezes a gente, mesmo sem querer, faz um pouco de vistas grossas aqui. Por isso que principalmente acampamentos, lugares onde as crianças vão brincar, ambientes com piscinas, a gente tem que ter normas muito claras. Ninguém vai entrar no banheiro junto com a criança, vai tomar banho uma criança por vez. Como vamos fazer o momento da troca de roupa? Eu já trabalhei com criança pequena em escola. Pequena que eu falo, criança que precisa de ajuda. Quando eu precisava levar uma criança para o banheiro, eu não podia deixar ela fechar a porta completamente, porque se ela fica trancada ali dentro, a gente tem um outro problema, Eu não posso ser negligente. Era a porta entreaberta, eu ficava de lado. Se a criança precisava de mim, eu usava a visão periférica, virando o mínimo possível para ter o mínimo possível de contato visual com a criança. Já sabe fazer isso aqui, Pegar, conseguiu, fez pinça, pegou. Teacher, ajuda não. Pega o papel. Passa no bumbum, tá sujo? Tá, joga fora, pega outro. Tá sujo? Joga fora, pega outro. Tá sujo? Não. Perfeito. O que não saiu ali vai sair no banho. Pode ficar tranquilo. A gente não precisa colocar a nossa mão onde a gente não precisa. Por quê? Porque eu não posso e nem devo invadir a sexualidade, a privacidade da criança com os meus olhos. Claro, essa criança está ali dentro, ela caiu, precisa ser resgatada, preciso tirar do chão, preciso fazer alguma coisa. Emergências são sempre emergências. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ela do ambiente fechado, vou cuidar dela do lado de fora, na frente da porta aberta do corredor, onde qualquer um que passa consegue me ver. Se a gente começa a ter esse tipo de cultura que respeita
essas normas sociais bem construídas, qualquer coisa diferente disso se torna estranho e causa estranheza. E a gente vai protegendo mais as nossas crianças quando a gente pensa assim. Exposição a conteúdo inapropriado. No caso da violência sexual, pornografia. O que eu já vi de pai, tio, primo. Aqui eu estou usando mais o masculino, porque nesses casos eu só vi homens. Não que eu não acredito que não possa existir mulheres que façam isso. Nesse caso, na prática, eu só vi homens até hoje expor e mandar pornografia para a criança como educação sexual. Vou mandar esse vídeo para virar macho, para virar homem de verdade. Absurdo. Aí eu estava dando aula essa semana, escuta isso, olha o absurdo. Eu estava dando aula essa semana online, uma pessoa me fala que levaram lá em Sumaré uma pessoa para dar uma palestra de proteção à criança. E quando ela falou sobre expor criança à pornografia, ela falou, para educar minha filha, sabe o que eu fiz? Eu mesma mostrei pornografia para ela e expliquei. Violência. Minha resposta já foi, denuncia porque está violentando sexualmente essa criança. Essa pessoa que está falando de proteção não só está desprotegendo, ela está, aí o termo que eu vou utilizar, abusando, por lei, né, abusando sexualmente dessa criança, de 10 anos, dessa menina. Acabei de falar que eu não vi mulher, e nesse caso aí foi uma palestrante, olha só, já me contrai. É que tão recente essa informação que eu vim com a fala natural. Uma mulher para uma menina, olha só, e não é só homem que faz isso. Não é educação sexual, não ensina nada. Ensina o quê? Falta de consentimento, uma visão irreal do sexo, porque sexo não é isso. Aqui a gente, né, estamos entre pais, todo mundo pode ouvir isso. Não é, não tem nada a ver com o que o sexo é de verdade. Vai ensinar violência, falta de consentimento, deturpar a visão dessas crianças do corpo. Elas vão ter dificuldade de se ver, se enxergar, achando que aqueles são os padrões normais e uma série de outras consequências. Mas isso se aplica a material violento, pró-suicídio, a qualquer material que esteja fora da classificação indicativa para a idade. Inclusive aquele desenho, aquele filme que o meu filho pode querer ver. Eu, inclusive, acho que as nossas classificações indicativas no Brasil são baixas demais. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer para proteger uma criança é respeitar essa classificação, que já é baixa. Não respeitar essa classificação, por definição, é um abuso contra a criança, é uma violência. Você está expondo a criança a conteúdo inapropriado para a faixa dela. Produção de conteúdo, fotografar ou filmar a criança com a intenção de gratificação sexual ou exploração. Por que eu dei essa questão bem certinha? Com a intenção de... Somos pais. Um dia eu fui trocar minha filha, ela estava com feridas na vulva, na região genital, principalmente na vulva, um pouquinho na perna. Qual que foi a primeira reação minha e da minha esposa? Vamos tirar uma foto e mandar para a pediatra. Claro que, falando disso há tanto tempo, antes de ser pai, minha segunda reação foi, não, pera, calma, com a licença poética aqui, muita hora nessa calma, né? Muita calma nessa hora, vamos pensar bem isso. Não vamos expor, tirar uma foto. Já que a feridinha está na perna também, a gente tira da perna, mas e tomamos a decisão, né? A gente nunca vai, nem para médico, expor, através de imagem, os órgãos genitais da nossa filha. Por quê? Eu sei o que esse pediatra vai fazer com essa foto. Mas foi o pediatra da minha mãe. O meu pediatra foi pediatra da minha mãe, dos irmãos dela. Confiança total, mas eu mesmo assim não sei o que se passa na cabeça desse pediatra. Ou de qualquer pessoa. E a internet, a foto, a mensagem é igual aquela palavra dita de Tiago. Depois que foi dita, ela não volta mais. A foto, depois que saiu do meu aparelho, eu não tenho a menor possibilidade de controlar onde ela vai parar. E tem muita foto despretensiosa parando em redes de pedofilia. São coisas terríveis, de coisas simples, de criança sendo trocada, sendo exposta nua na praia, de foto que você vê claramente médica, foto de tudo que é tipo.
de videozinho que a pessoa colocou fechada no Instagram. Ah, mas é fechado, só tem amigo. E? Eu conheço o coração do meu amigo? Aqui eu só posso falar pelo meu coração. E a minha esposa, mais ou menos, lá, por tudo que eu vi até hoje, porque dentro do meu coração sou eu e Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Num caso desses, seria um abuso? Não, eu não estaria abusando da minha filha. Eu estaria tendo uma atitude perigosa, expondo ela a certos riscos. Não seria a atitude mais responsável, mas não seria abuso. E se alguém já praticou isso alguma vez, tenha graça consigo mesmo. Acontece, não tem problema. E não foi uma violência em si. E a gente tem que aprender a ter graça com a gente, porque muitas vezes a gente ouve alguma coisa e fala, nossa, se eu tivesse ouvido isso 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, antes... Se eu tivesse ouvido, talvez fosse diferente, mas eu estou lidando com o hoje e vamos daqui para frente. E, por último, o aliciamento online, sex extortion. Esse é um processo terrível que os nossos filhos estão sofrendo. Chats de videogame, um tal de discórdia. Um dos principais meios de aliciamento e exposição ao conteúdo sexual hoje é o PlayStation 5, a última versão 5, né? Isso, o 5. Isso saiu numa pesquisa americana no passado. Por causa do dito do chat, de ficar interagindo com alguém que nunca viu na vida na internet, começar a trocar informação, depois de informação dados, depois de dados foto. Uma foto que não é nua, e aí uma tática que estão usando é converter essa foto com inteligência artificial, deixando essa criança, esse adolescente nu, usando essa foto gerada por inteligência artificial para ameaçá-los e, em ameaçando, conseguir fotos de verdade, e dessas fotos, vídeos, e de vídeos a coisa pode ir se desenvolvendo até chegar à relação sexual presencial, ou até mesmo a violência sexual com contato físico, na sua versão online, que é forçando essa criança a fazer coisas com objetos, né? Introduzir objetos, frutas, parte do corpo dentro do seu corpo, e a coisa vai ficando... E toda vez que eu acho que eu já vi de tudo, o mundo me mostra que dá para piorar um pouquinho. A gente tem que tomar muito cuidado com os chats. Espelhar Instagram. Primeiro que rede social é depois dos 13 anos, gente. Está na política da rede social, não deveria ter. Mas e meus amigos, adiciona no meu. Vamos adicionar no do papai, não tem problema. A gente espelha, mas papai vai acompanhar tudo, saber quem é um amigo, quando é que é amigo, sou eu que adiciono, sou eu que tiro, você não tem maturidade para ter o seu perfil. Todo mundo tem. Gente, a frase, você não é todo mundo, nunca matou ninguém até hoje. Acima do direito à privacidade, que é um direito humano da criança, está garantido também no CDC, está o direito à proteção. Esse direito, ele se sobrepõe ao direito da privacidade. E ao direito da privacidade, esse é um conceito legal aqui no Brasil, tá? Você não precisa ter medo. Ah, mas um advogado de internet... Eu vi um filho falar isso para uma mãe. Ele foi no advogado de internet perguntar sobre isso, falou, o advogado disse que você não pode me privar do meu telefone. Eu não posso ser privado de conversar. O pai e a mãe em processo de divórcio, me privar de conversar. O pai é abusador. Que você não pode me privar de conversar com meu pai. Ela falou, mas eu não estou privando. Estou te protegendo, você tem o tempo que você pode, você tem isso, aquilo, mas o advogado, então procura um advogado. Aí veio desesperado atrás de mim e falou, agora ele falou que falou com o advogado, eu vou ter que entregar o celular, deixar o celular na mão deles, eu não sei o que esse pai está falando, já vem de um histórico de anos de violência, a família toda, quando se percebeu que está saindo do buraco e vem o filho com essa história, manipulado pelo pai, fortemente manipulado pelo pai. O que eu faço? Faça isso, porque ele tem direito à privacidade. Isso é verdade, mas o direito à proteção vem antes. E você não pode impedir de falar com o pai, isso é verdade. Processo de guarda, não pode. Mas você pode delimitar quanto tempo está no celular, onde vai usar o celular, para que vai usar o celular e tudo mais. Você não pode quebrar uma lei em nome da proteção, mas você... E pronto, o problema foi resolvido. Colocamos ela em contato com outro advogado, que teve a alegria de explicar para o filho dela e estava tudo resolvido depois disso.
Pode continuar. Com contato físico, essa lista eu vou passar rapidinho. Atos físicos ou carícias, por cima ou por baixo da roupa, masturbação, sexo oral, penetração anal ou vaginal, com parte do corpo ou objeto, tentativa de relação sexual e o aliciamento online com contato, eu já falei que é quando obriga a criança a ter algum tipo de atitude que inflige ao seu corpo fisicamente. Tentativa de relação. Não existe tentativa de abuso. Qualquer tentativa de abuso, se a gente pensar na outra lista, a conversa, a espiadinha, a brincadeira sem graça, tudo isso já são abusos, já são atos de violência sexual contra a criança. A tentativa é de relação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa que não aconteceu nada, às vezes a gente expõe a criança e revitimiza. Amiga, você não sabe o que aconteceu com a minha filha, com o meu filho. Teve uma tentativa de um abuso. Pronto, aí já expôs para um. Irmão, você acredita que o filho da irmã tal sofreu uma tentativa de abuso, expôs para mais um. Aí vai o outro, põe no grupo de oração. Gente, o filho da irmã sofreu uma tentativa, mas como é só uma tentativa, a gente não está tão preocupado. A gente não percebe que houve uma violência, houve trauma e a gente está revitimizando. E o ambiente que deveria ser estável para que essa criança frequente, ele se torna hostil, com olhares de dó. Às vezes tem gente que muda o tratamento e às vezes tem gente que vai perguntar para a criança o que não deve. Tem nada a ver com a história e vai chegar na criança para perguntar o que aconteceu. E a gente revitimiza. Por isso que não existe tentativa de abuso. E se houve abuso, tem que existir a confidencialidade. Na igreja, para quem que eu conto? Para o responsável da proteção à criança, ninguém mais. Ah, mas a gente precisa orar. Então ora você e Deus, e o Pai que te ouve em segredo vai ouvir a tua oração. A gente precisa do apoio da comunidade. Gente, eu tenho um pedido de oração de uma criança que está precisando. Eu não posso dizer quem é. Orem a Deus por essa criança. Pronto, ninguém precisa saber nome, o quê, como, quando, nem se é dessa comunidade. Para a gente não revitimizar. Pode passar. Até 14 anos incompletos, 13 anos, qualquer coisa é estupro de vulnerável. Todo ato libidinoso é estupro de vulnerável. Passou a mão por cima da calça, estupro de vulnerável. Voyeurismo, estupro de vulnerável. Qualquer ato libidinoso, até 14 anos incompletos, é estupro de vulnerável. Depois dos 14 anos, essa é a idade do consentimento no Brasil, 14 anos. Tá bom. Criança de 14 anos talvez já tenha maturidade, né, gente? Mas, enfim. Qual que é a diferença daqui para lá? Quer dizer que depois dos 14 anos não houve abuso? Se tem diferença de poder, diferença de idade, fase psicossexual de desenvolvimento, coerção, força, engano, fraude, qualquer coisa que leva essa criança a consentir, esse consentimento é um consentimento viciado. Existem abusos. Qual que é a diferença? Ali não é estupro de vulnerável. Lá vai ser assédio, estupro, o leque de crimes aumenta, porque cada crime é um crime. Aqui, tudo é estupro de vulnerável. Ali vai depender. 16 anos não é a idade do consentimento sexual. 16 anos é a idade mínima para casamento no Brasil. A partir dos 14 anos, se forem pares, né? Mesma fase de desenvolvimento psicossexual, houver voluntariedade, etc., ali não existe o abuso, nem o abuso criança em criança. Se houver mais de 3 anos de diferença, imputação de força, fraude, coerção, qualquer outra coisa, mesmo sendo adolescente com criança, criança, se tem essa diferença, ali existe o abuso também. O que é normal? Jogos sexuais de criança que são normais, que não são nem abuso criança. Eu tenho uma criança de 3 anos, que é mais ou menos o momento que a menina vai entender, ela já entendeu que ela tem pepeca, o menino já entendeu que ele tem pipi, às vezes ele já entendeu que ele... São 2 irmãos, aí eu tenho pipi, ela tem pepeca, beleza, é diferente. Mas quando chega ali nos 3 anos, ele não só vai ver a diferença, mas ele vai entender. Eu tenho pipi, mas eu sou menino. É quando ele vai se entender menino, é quando a menina se entende menina.
Nessa fase pode rolar uma crisezinha. Eu sou menino porque eu tenho pipi, mas ela é menina. E aí um olha e fala, mostra o seu pipi que eu mostro o meu. Pronto, isso é um jogo normal. Aí você vai falar o quê? Não pode ver. Olha, vamos lá. Eu vou te ensinar. Você tem pipi. O nome do pipi é pênis. Todos os meninos têm. As meninas, elas têm, é diferente. É a vulva, que você conhece como pepeca. E aí, é por isso que elas são meninas, porque você tem pipi, você é menina, você vai ensinar o corpo, você pode pegar um desenho do corpo, não vai pegar uma foto, claro, um desenho extremamente lúdico, nada anatômico, assim, aquele desenho bem grosseirão, né, um pipi-fifi da vida, que a gente vê assim, só um sombreado não vai dar para ver, mas aquele bem sombreadinho, que um tem um negocinho, uma curvinha, outro não, pronto. E é isso, e a gente não pode mostrar, porque essa parte é o nosso órgão genital. É a parte íntima, ela é uma parte muito especial. Com 3 anos a gente vai falar assim, é uma parte muito especial do nosso corpo. Ela é tão especial que você já percebeu que fica sempre guardado dentro da cuequinha, dentro da calcinha? Até quando a gente vai na praia, quando a gente vai na piscina, a gente tira toda a roupa, mas a gente coloca a sunguinha, o biquininho, porque essa parte sempre fica guardadinha ali. É porque ela é muito especial e ela precisa ser protegida. Ali ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Não pode, não, ninguém. Só vai tocar quem precisa para limpar. A mamãe não precisa te ajudar a limpar de vez em quando, você já está aprendendo, mas a mamãe, o papai, a vovó, não sei, ainda te ajuda. É só nesse momento que a gente pode tocar. Ou o médico, a enfermeira, quando a gente vai para o hospital para passar um remedinho, com o papai e a mamãe junto. Fora isso, ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Tá bom? E ele para, porque aprendeu. Foi um jogo sexual entre crianças saudável, natural e uma educação tranquila, e a criança para. Quando fica mais velha, o menino vai ter a primeira excitação dele. Provavelmente ele vai mostrar para alguém. Olha o que está acontecendo aqui embaixo. Meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes vai mostrar para o amiguinho. Às vezes, quando eles já estão mais velhos, provavelmente vai ser para o amiguinho, não vai ser para a amiguinha. Mas pode acontecer também. Pode ser que seja no meio do salão, de cabeleireiro. Mãe, olha aqui. Aí todo mundo vira o salão todinho e vai ver o menino excitadinho ali. É normal. Comparar. Dos amiguinhos sentar junto um para ver o do outro. Como é que é? Acontece. Aí a gente explica, não pode. Lembra que a gente aprendeu? E quando você explica, para. Tudo isso é saudável. Acontece. Quer dizer que vai acontecer, que tem que acontecer? Não, mas a gente não precisa se descabelar. Falar, pronto, o menino mostrou o pipi dele para o meu filho, está abusando do meu filho. Não. Eles estão se desenvolvendo, é uma fase de curiosidade, estão se aprendendo e vão... Tem coisa que a gente aprende em casa e tem coisa que a gente aprende com os coleguinhas. E os pais orientam para que a coisa não aconteça de novo, não se desenvolva, né? Mas existem esses jogos. Se não forem esses casos, é abuso. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar outra criança para a cadeia? Não. A gente vai sim fazer uma denúncia, seja o que for, ou ir no órgão responsável, ou entre pais. Aqui eu sempre falo da denúncia porque eu falo sempre de um contexto onde eu não sei se eu tenho acesso aos pais, eu não tenho acesso à escola, eu não tenho... Nem sempre é o meu sobrinho que a gente vai buscar uma ajuda psicológica para essa criança, para as duas separadas, profissionais diferentes, onde ela vai receber tratamento para que ela entenda limites. E aí vai precisar de todos esses tipos de cuidado. O caminho, geralmente eu faço o que? Eu vou no conselho tutelar. Ele vai encaminhar para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Ação Social, que vai encontrar um profissional para acompanhar, para que a gente interrompa o processo do abuso, enquanto ele ainda está em fase de desenvolvimento. Porque se a gente não interromper ali, é onde a gente vai ter problema na fase adulta. Brian está gastando muito tempo com isso. É porque é importante a gente entender isso, como pai, como mãe, que tem coisa que eu não posso relevar. Algumas coisas pequenas que eu relevo quando esse adolescente que está só com 12 anos tem uma atitude,
ostensiva com uma criança dos seus 7 anos, 8 anos de idade, tem uma diferença muito grande, é só um adolescente, ele nem sabe direito o que está fazendo. Talvez saiba. E se não tiver plena consciência, o que provavelmente não tem plena consciência das consequências e tudo mais, já existe aqui a ausência de inibidores internos. A gente tem que construir inibidores internos com esse adolescente, para que quando ele chegue na fase adulta, ele tenha barreiras suficientes para que, mesmo tendo motivação, desejo de fazer alguma coisa com alguém menor, mais vulnerável, mais frágil, não faça. Mas isso tem que ser construído enquanto está se desenvolvendo. Antes que o seu cérebro esteja completamente formado. Não é que depois a gente não consegue fazer nada, mas é muito mais difícil. A gente tem que aproveitar a fase do desenvolvimento. Por isso que a gente denuncia, por isso que a gente vai atrás, por isso que tem que fazer tratamento, por isso que tem que ressignificar muita coisa ali. Porque esse é o momento. Não vai ser tratado como criminoso, mas vai receber a ajuda que precisa para não se desenvolver de maneira perigosa. Pode passar. Prevenindo. Pode. A gente não vai ver essa teoria toda. Nem tem tempo. O que é importante a gente entender? Para que o abuso aconteça, a gente precisa ter alguém. Quem que é alguém? Qual que é o perfil de um abusador? Alguém normal, com a nossa cara, com o nosso jeito, que procura ficar com crianças, lida super bem com crianças, é de confiança, busca posições de confiança. Quer ver um perfil físico de um abusador? Olha para frente. Tá me vendo? Agora olha para o lado, olha para trás. Esse é o perfil de alguém que abusa de uma criança, fisicamente falando. É alguém o mais normal possível. E esse alguém, que pode ser homem ou mulher, precisa ter motivação. Tem que ter o porquê abusar. Essa motivação nem sempre é sexual. Ela pode ser algum tipo de incongruência emocional, pode ser bloqueio, pode ser questões relacionais, pode ser reversão de abuso, pode ter o motivo que for. Por que eu estou falando isso? Eu não falei a palavra pedofilia nenhuma vez aqui até agora. E vocês não vão ouvir, porque pedofilia é uma das muitas motivações. Estou falando isso para proteger pedófilo, vamos chamar assim, que é quem tem atração sexual por criança? Não. Mas tem muitos que buscam ajuda, constroem inibidores internos e nunca chegam perto de uma criança. Enquanto tem gente que não tem desejo nenhum por criança e abusa sexualmente de criança por outras motivações. Eu estou falando isso para a gente abrir os nossos olhos e entender que o problema é muito maior do que a pedofilia. Só por isso. Mas seja a motivação que for, e para a gente não importa nesse momento, para hoje, porque a gente quer aprender, ele tem motivação, ele passa a primeira barreira. Aí ele vai ter os inibidores internos. Eu já falei de construção de inibidor interno aqui. É aquilo que na minha formação me impede de abusar de uma criança. É errado, eticamente errado, Deus não permite, Deus não aceita, é moralmente errado, minha mãe sempre me ensinou assim, existem leis contra qualquer coisa que eu entendo e eu internalizei que me impede de abusar de uma criança. O que o abusador precisa fazer? Mas é lei, mas a consequência acho que é branda, eu não sei, deixa eu ver. Pensando risco e resultado, o meu resultado ele pode me dar mais prazer do que o risco me apresenta aqui. Então, talvez valha a pena correr o risco. Eu aprendi que fere a santidade de Deus, mas eu nem ligo mais para Deus mesmo, gente. A Bíblia é um negócio que meus pais me ensinavam antigamente, que eu nem sei se é verdade mesmo. Minha mãe já errou sobre outras coisas, por que ela estava certa nisso? São argumentos hipotéticos para questões hipotéticas. É a fase em que ele se permite. Chegou no ponto que ele superou todos eles, pronto. Qual que é o próximo inibidores externos? É a próxima barreira. É aquela que vocês fazem aqui na igreja. Política de proteção à criança, triagem de quem fica com criança, normas de conduta, educação sobre o tema, é o que a gente está fazendo aqui. São todas as ferramentas que a gente coloca entre o abusador e a criança, para que ele não tenha tempo e espaço com a criança. O que isso quer dizer? Se ele tiver tempo sozinho com a criança, num lugar onde ele não está seguro o suficiente para abusar, ele vai abusar? Se ele tiver... Tem espaço, não tem tempo. Não, tem tempo, não tem espaço. Se ele tiver o espaço perfeito, seguro, mas não tem tempo suficiente sozinho com a criança, ele vai fazer alguma coisa? Tem que ter tempo e espaço. Regra mais conhecida, qual é a regra dos 2 adultos? Nenhum adulto pode ficar sozinho com um grupo de crianças.
Aquilo que juntou Deus, não separará o homem. Se for um casal casado, é um. Coloca uma terceira pessoa junto para não ter conflito de interesses e proteger melhor a criança. Não vamos falar de inibidores externos aqui. O nosso foco está no próximo, que é onde a gente age como os pais. Mas ele conseguiu a sala, o ambiente perfeito, pelo tempo perfeito para fazer o que ele quiser com a criança. Ele tem que superar a resistência da criança. Esse daqui é a famigerada educação sexual. Que, para ficar um pouco mais audível para a gente, eu vou chamar de educação em autoproteção. Ficou melhor? Quando a gente fala de educação sexual, tem gente que já põe o pé para trás. Porque tem gente usando errado esse termo para educação em sexo, e não é isso. Nunca foi, nunca vai ser. Tá bom? É aquilo que eu ensino para a criança que a torna resistente ao abuso. A Oprah Winfrey, ela fez uma entrevista com vários abusadores que haviam abusado sexualmente de crianças e perguntou o seguinte: se a criança tivesse dito não em alguma parte do processo, você teria concretizado o abuso? Com exceção de um, todos falaram não. Por quê? Com palavras diferentes, o que eles disseram foi: essa criança apresentava um risco muito grande. É uma criança que sabia o que estava acontecendo. Era uma criança que tinha sua resistência bem construída. É responsabilidade da criança se proteger? Não. A responsabilidade é nossa. Mas a gente vive num mundo terrível que jaz o maligno. E nem sempre a gente está junto com as nossas crianças. Elas frequentam ambientes onde eu não vou. E onde os meus braços não chegam, tudo aquilo que eu ensinei para minha criança vai com ela. É aí que entra a resistência. O mundo perfeito, a gente não precisaria disso aqui. Mas a gente não vive no mundo perfeito, a gente vive no mundo caído, no mundo cheio de pecado. E por conta de vivermos nesse mundo, essa é a proteção. Eu não gosto de colocar dessa forma, mas eu ainda não achei outra. Talvez, vou colocar aqui, talvez a barreira mais poderosa e mais difícil de ser superada pelo abusador. Eu não gosto de pôr de maneira tão clara que aí eu vou pensar o seguinte: eu só preciso ensinar bem a criança e está tudo resolvido. Não está. Eu tenho que fazer com que nunca precisa ser usado o que eu ensinei. Mesmo que essa barreira seja mais eficiente no sentido de vai com a criança para onde ela for, empodera ela para se proteger de fato de maneira eficiente e tudo mais, a gente não pode deixar chegar ali. Eu tenho a obrigação de fazer tudo o que tiver ao meu alcance para interromper antes o processo. Mas sim, é afinal, a barreira última e a mais difícil de ser superada. O que é isso? Pode passar. Pode passar, essa parte eu já falei. Meio que por cima, pode mais um. São as coisas que a gente ensina para a criança. O que a criança precisa aprender? Vamos lá. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Eu mando para vocês e vocês espalham para o pessoal. Primeira coisa, a criança tem que saber limites. O que pode, o que não pode, como não pode, e que o corpo dela é só dela, é privativo, privacidade, e quem delimita os limites é ela. Autonomia. Ninguém faz por você aquilo que você pode fazer sozinho. Mas eu estou no Ministério Infantil há 30 anos, sou de super confiança, eu faço muito mais rápido que a criança. Deixa eu já resolver. Não, gente. Se a criança pode fazer sozinha, ela faz sozinha. Ponto. E eu ensino isso para minha criança. Você já sabe limpar o bumbum. Ninguém vai limpar por você. Você já sabe tomar banho. Ninguém vai te ajudar a tomar banho. Você já consegue se secar sozinho. Ninguém vai encostar na toalha enquanto você se seca. Se alguém tentar, você vai dizer não, não quero, não preciso. Funciona, gente. Numa igreja, aqui em São Paulo, uma menininha de 5 anos entrou no banheiro, veio a tia do Ministério Infantil atrás, deixa eu vou te ajudar. Não, não quero, não preciso, eu sei fazer sozinha. Você não precisa entrar aqui. De repente, a menina lembrou de tudo que a avó estava ensinando. Não quero, não precisa, eu sei fazer. O que essa criança fez? 5 anos. Socorro! Eu quero a minha avó, chama a minha avó, socorro, calma. Eu quero a minha avó, socorro! Socorro! De repente tinha avó, diácono, tio, tia, mãe, mas foi um susto, uma correria. O que está acontecendo aqui? Eu só fui ajudar para ir mais rápido, mas ela falou que não queria? Falou, mas é que eu faço muito mais rápido, mas ela não disse. Então não precisa. Mas sabe o que ela está fazendo comigo? Não, é o que você está fazendo com ela.
ela te disse que não precisava, eu ensinei assim, vai para a neta, né? Você está de parabéns, você fez certinho, muito bem. Talvez essa senhora não tivesse má intenção nenhuma no coração dela, mas essa criança é resistente. Essa é uma criança que dificilmente vai ser tocada por alguém. Consentimento para encostar em você precisa da sua autorização. Como que eu ensino isso para a criança, gente? Respeitando o consentimento dela é o primeiro ponto. Vai beijar o tio, a tia, sim, porque você é educado. O que eu estou ensinando? Eu, o adulto que sou autoridade, mando no teu corpo e digo quando tem beijo, quando tem abraço, quando não tem. A diferença é que eu conheço todos os conceitos abstratos sociais. Para essa criança é, o adulto manda em mim, quando beija, quando não beija, quando encosta, quando não encosta. É isso que ela aprende. Se um adulto disser que tem que beijar, tem que beijar. Se o adulto disser que tem que ter troca de carinho físico, afeto, tem que ter. Lá em casa, os avós já sabem, a gente já sabe. Comigo, gente, dá beijinho no papai. Não. Claro que eu sempre vou tentar a segunda vez. Eu sou pai, eu sou carente. Dá um beijinho no papai, filha? Não. Tá bom, não precisa. Pronto. Vamos fazer upa na mamãe? Aí faz o upa. Vamos fazer upa na vovó? Às vezes faz, às vezes ela fala não. Se ela fala não uma vez, a gente fala uma segunda. Às vezes, né? Não tem problema. Falou uma segunda vez, ela disse não. Não, ela não quer mesmo. Se ela não quer, tá bom, não vai pegar no colo se não quer. Ela nunca foi forçada a sair do nosso colo. Se precisa, claro, a mãe tem que me entregar, ela não quer, problema dela. Se precisa me entregar, tem que fazer alguma coisa. Não é que a criança é o reizinho do trono que manda em tudo e em todos, gente, não é isso. Uma coisa é precisar, e eu vou ter que dizer, você tem, e aí a gente fala, você tem que ficar com a mamãe, você tem que ficar com a vovó, ponto final, você precisa, porque papai e mamãe precisam ir, e você vai ficar com a vovó. Não tem o que fazer, existem limites, a criança não manda na casa. Mas isso é diferente de forçá-la a ter carinho, afeto físico com o outro. Educação é bom dia, boa tarde, boa noite, foi bom te ver, até mais. Isso é educação. Beijo, abraço, isso é toque, carinho, carícias. Isso depende do consentimento da criança e dos limites que ela vai impor para o seu próprio corpo. Emoções. Eu vou ensinar para a criança, por exemplo, com divertidamente, com o quadro das emoções. Eu vi lá embaixo um jogo de emoções legalzão ali, acho que tinham 10 emoções diferentes no caminho para a criança. Eu posso usar card das emoções e a criança tem que entender o que é alegria, o que é a tristeza, o que é raiva, o que é nojo, o que é o medo. Ela precisa, pode pegar a criança e falar, vamos pintar onde é emoção, onde você sente emoção, onde você sente um medo, onde você sente vergonha. Você pergunta para a criança pintar onde ela sente vergonha, às vezes ela pinta a bochecha, porque quando ela tem vergonha, o que acontece? A bochecha fica quente. Fica vermelha. Onde você sente o medo? Tem criança que pinta a garganta, pinta os olhos, tem criança que pinta essa região aqui, que é onde se fecha, acelera o batimento, treme a barriga, enrijece o ombro, dá aquela vontade, aquele nó na garganta, a ansiedade. E aí a gente pode ensinar a criança a ler as suas emoções. Quando eu estou ansioso, o que eu sinto? Quando uma emoção é boa, e a gente tem vontade de pular, e a gente fica feliz, é tão gostoso, mas tem as emoções difíceis, como medo, ansiedade, raiva, ira, ódio, dúvida. Essas a gente precisa procurar um adulto de confiança. Sempre que acontecer alguma coisa e você tiver uma emoção difícil, procura um adulto para te ajudar. Às vezes a criança ela não reconhece o abuso. Ela não sabe, gente, ela não é técnica em abuso, ela não está tendo uma palestra de proteção à criança. Mas ela reconhece o aperto que deu na garganta, a vontade de chorar, o frio que deu nas costas, as borboletas, o movimento ali que deu na barriga, aquela vontade de fazer cocô, mesmo se ela não estava antes, assim, do nada, junto com aquela respiração mais forte. Isso tudo ela consegue identificar. E se ela aprende a ler o corpo e procurar ajuda, você vai identificar o que está acontecendo e ajudar a criança.
mas ela tem que ser capaz de te contar. Como ela vai ser capaz de te contar? Aprendendo as emoções. Com o livro emocionário, que é muito bom, você vai ter lá quase 100 emoções diferentes, através de histórias uma depois da outra, com o jogo das emoções que eles estão brincando lá embaixo, a memória, jogo da memória de emoções, pega os smiles, né, não é smiles que chama, emojis, pega os emojis, faz um joguinho da memória, ele vira o emoji e tem que falar aquela emoção, ou quando ele já sentiu essa emoção. Cuidado, porque dependendo da emoção, você pode ouvir uma história difícil de ouvir. Quando você já sentiu medo? E a vergonha, e a alegria, e sempre o bom, o gostoso de se sentir, e o difícil. Porque não é uma aula de abuso, nem uma aula de... Não, é uma aula de emoções. As emoções têm tantas emoções boas, como a ternura, a alegria, o amor, a calma, a paz. Olha quantas emoções gostosas tem para a criança reconhecer e saber que ela pode desfrutar desses momentos, porque são emoções tão gostosas. Tudo isso é educação sexual, viu, gente? Então a gente tem medo dessa palavra, mas não é gostoso? Gente, está tudo tão gostoso. Toque, carinho. O que a gente vai ensinar? O que é o carinho e o toque bom? É aquele que todo mundo pode ver. Todo mundo pode saber. Todo mundo pode dar e todo mundo pode receber, se quiser. Porque se não quiser... e alguém fizer, ele se torna um toque, um carinho mal também. A gente ensina o carinho bom. E o carinho que não é tão bom. O carinho, ele é bom até a hora que a gente vai dar boa noite, lê a Bíblia, dá aquele beijo gostoso de boa noite. Mamãe te encobre, apagou a luz. Depois que apagou a luz, nenhum carinho é bom. Se alguém pedir para você guardar o segredo, esse carinho também não é bom. Ensina sobre segredo. Segredos, nenhum adulto pode ter com criança. Eu gosto de separar o segredo da surpresa. Existe quem vai usar segredo bom, segredo ruim. Opção. Vamos usar segredo bom, segredo ruim. O segredo ruim é aquele que tem que ficar escondido, guardado. E esse ninguém pode ter com você. O segredo bom é aquele que uma hora todo mundo vai descobrir. A gente está fazendo uma festa surpresa. A gente vai fazer uma brincadeira com o papai, com a mamãe, vai fazer uma brincadeira. E daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo. Esse é o bom. Agora, aquele que tem que ficar guardadinho para sempre... esse não é bom. E a gente precisa falar para um adulto que a gente confia. Eu gosto de falar segredo e surpresa. A surpresa é boa. Uma hora ela se revela. O segredo é ruim, porque ele tem que ficar escondido. Um bom livro que eu não tenho aqui, não tenho a versão impressa dele, então não tive como trazer. O Segredo de Tartanina. Que história linda da tartaruga que carrega pelo mar, junto com seus amiguinhos, um baú tão pesado. É um segredo. E aquele segredo impede ela de fazer as coisas, de brincar, porque ele pesa demais na tartanina, até o dia que ela descobre que ela não precisa guardar o segredo, e ela revela, e a corrente arrebenta, e o segredo deixa de pesar, porque agora outras pessoas sabem e ajudaram a tartanina, e ela consegue nadar e brincar e fazer tudo tão bem depois de ter revelado. Esse livro é maravilhoso para falar de segredos. A criança precisa entender sobre pessoas de confiança, quem são, onde estão, o que comem. Nesta quinta-feira, não, nem sei se ainda existe esse programa, que era, nem lembro o nome também, o que falava, né, quem são, onde são, esse Globo Repórter. Ainda existe isso, gente? Deve existir, né? Vamos falar com a criança, quem são os adultos de confiança? Vamos dar nomes. É a mamãe, é o papai, é a titia, a vovó. Quem que é da sua confiança? A Prorô. Vamos falar, então, Prorô. A tia Giovana, lá da igreja. A tia Giovana. Dê os nomes. Oficializa isso para a criança. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma carta convidando cada uma dessas pessoas a ser oficialmente a sua pessoa de confiança, que é aquela pessoa que você vai pedir ajuda se precisar, se um dia tiver uma emoção difícil, você não puder falar para a mamãe por algum motivo, você fala para essa pessoa? Porque às vezes está ameaçando a mamãe e o papai, mas a pessoa não conhece a tia Rô.
Como que ela vai ameaçar a tia Rô? Vamos fazer uma rede inteira de pessoas. Aí ela vem com a cartinha e entrega. Essa é uma maneira lúdica, você pode usar a estratégia que for. Mas a criança, quando oficial, aí a pessoa vai fazer o quê? Vai aceitar. Olha, isso mesmo. Então, muito obrigado, eu estou muito honrado, eu sou sua pessoa de confiança. Se você precisar, pode falar comigo. Aí a gente vai desenhar, fazer uma lista de nome, pegar a foto e montar um mural no quartinho da criança. Olha, essas pessoas aqui especiais que aceitaram ser as suas pessoas, para ela ver e lembrar no coração e na mente dela. Tudo muito lúdico. Mas às vezes chega uma pandemia e ela não tem acesso às pessoas de confiança, ela precisa da rede de proteção. Quem é a rede de proteção? Aí a gente vai fazer uma maquetezinha da escola, o conselho tutelar, se perto da sua casa tem um posto de saúde, uma delegacia de polícia, a igreja, as instituições. Uma criança, no meio da pandemia, o abusador trancado dentro de casa com ele, um menininho. Ele não sabia mais o que fazer, não conseguia ficar sozinho com a mãe para falar para a mãe, porque o avô que estava abusando estava o tempo inteiro junto com ele, garantia que ele não ficava sozinho com alguém para ele não poder falar o que acontecia. Ele estava brincando sozinho na garagem. O que passa na frente da casa? Um carro de polícia. Ele tinha na rede de proteção dele a polícia. Opa! É da rede de proteção. Ele deu sinal para o carro de polícia. Aquela equipe, graças a Deus, muito bem treinada, capaz, tem alguma coisa errada acontecendo com aquela criança. Está chamando, alguma coisa pode estar acontecendo. Pararam o carro, desceram. Oi, fala para o tio, o que foi? Vocês precisam prender meu avô. Ele está fazendo isso. E eu não posso falar para a mamãe, porque ele está sempre perto. Rede de proteção é importante. Pessoas de proteção, rede de proteção. A gente precisa construir para que elas saibam onde procurar ajuda. Vamos dar para nossas crianças estratégias de como elas podem revelar se algo estiver acontecendo. Esse não é para crianças muito novas, tá? Esse aqui você vai usar com crianças de no mínimo 7 anos. Porque ele é um pouquinho pesado. Ou se você for contar para uma criança mais nova, você adapte, você não vai ler. Com a criança, você vai ler, pensar, parafrasear e usar só as imagens, que já vão ser fortinhas. Mas o texto dele, crianças a partir de 7 anos. Antônio, o único livro de proteção à criança que tem um personagem masculino. Importantíssimo, porque meninos também sofrem abuso. E o Antônio, ele tem a mão que persegue ele. E essa mão vem tocá-lo no meio da noite e ameaça fazer maldades com o papai e com a mamãe. Mas ele lembra que ele vai encontrar nos contos de fada força, e ele vai lembrar de João e Maria, que tinha a bruxa malvada, e quando ela ficou fraca, eles conseguiram vencer dela. Ele só precisa esperar que a mão fique fraca. E ele vai lembrar da história do Capitão Gancho que se dá mal e tal. E um dia na biblioteca da escola ele leu um livro de uma menina que estava passando por uma situação parecida. E toda vez que a pessoa má chegava perto dela, ela não podia contar, mas ela chorava, e chorava, e chorava, e assim ela dava um sinal de que algo estava errado. E ele decide começar a chorar muito forte toda vez que a mão chega perto. E a mão é o tio, aquele voando no quarto, no mundo imaginário, enquanto o abuso acontecia. Por isso que eu estou falando, o texto dele não vai usar o termo abuso em si, mas ele, é um pouco mais carregadinho. E aí, ele encontra essa estratégia de chamar a atenção mesmo que sem contar. Porque ele não podia contar, mas o abusador nunca disse que ele não podia chorar, nem que ele não podia chamar a atenção das pessoas. Vamos dar ferramentas lúdicas para as crianças, para que elas entendam. Livros como Não Me Toca Seu Boboca, da Ritoca, gente. Esse livro aqui, esses não são autores cristãos, tá? Se você olhar, já esperando ver uma biografia cristã, alguma coisa, você vai encontrar exatamente o oposto. São ótimos materiais técnicos e precisamos de materiais cristãos. Quem sabe aqui Deus não levante, um ilustrador, alguém com criatividade para escrever um texto para crianças de cunho cristão. Mas
Chega o tio Pipoca, todo bonzinho, brincando com as crianças. O tio Pipoca leva eles para uma festa. E lá na festa ele começa a encostar na Ritoca e passa a mão na sua orelha. E ela se sente mal. E ela vira para ele e fala: "Não me toca, seu boboca!" E sai correndo, gritando. E todos os animais correm junto com ela e procuram ajuda. O tio Pipoca vai ser preso. Dá estratégias. Tem um jogo aqui, Cards. Pode passar mais um? Não, volta. Eu não vou usar o slide todo não, tá, gente? Eu peguei o slide de um curso de paz, mas ele é um curso de paz de 3 horas. Então, tem os cards, por exemplo, de conversas. Esse aqui é um jogo mesmo, oficial, que existe. Fala sério. Ele é difícil de ser encontrado, tá? Na verdade, é só no Instituto Construindo um Lugar Seguro. Os jogos deles, nem todos são abertos para venda. Muitos só podem ser vendidos para quem tem o treinamento. Mas a ideia desse jogo a gente pode usar. Esse daqui eu não tenho certeza se ele está aberto ou não. O outro jogo que eu tenho certeza que é só para quem tem o curso, eu já nem trouxe. Mas é o quê? Você vai simular situações. Então, um amigo do papai, um líder da igreja, uma pessoa desconhecida, um primo, num lugar, na casa do vizinho, no ônibus, no carro, na sua casa, tira a sua calça. Adulto mostrando as partes íntimas, abraçando, tá vendo? Tem coisa boa aqui no meio. A educação, ela não é uma educação em abuso. Tem coisas boas. Tem coisas ruins, tocando na parte íntima, conversando. Você vai pegar, vamos simular, vamos jogar um jogo. Se uma pessoa em tal lugar tiver tal atitude, o que você sente ou faz? E aí você dá opções para a criança, ensina ela. É uma situação que você ficaria com medo? É uma situação em que você não aceitaria? Ficaria em alerta? Denuncia? Acha estranho? Chora? Agradece? Fica feliz? Retribui? Porque você faz as simulações e ouve da criança, isso. Eu me sentiria feliz, eu retribuiria o abraço. Eu acharia estranho e eu falaria com alguém. Eu sentiria medo e choraria. Quanto mais situações essa criança na sua mente ela simular e viver, entre aspas, mais ela vai estar apta a reagir numa situação real. Nunca essa situação vai ser como uma situação real. E a ideia não é substituir e preparar a criança, mas é dar ferramentas mentais para... eu já pensei, isso é verdade. Olha, teve aquela situação no jogo que eu fiquei com medo e eu procurei ajuda. Isso aconteceu aqui, eu estou com medo, eu posso buscar ajuda. Quanto mais simulações, até questão de segurança, tá? Não só para proteção. Quanto mais simulações a gente tem com a criança, mais apta ela fica para reações no seu dia a dia, na sua vida. Cards como esse. Boneco lúdico nem sempre a gente tem, ele é muito técnico, vamos falar assim. Mas todo mundo tem um boneco, um ursinho, alguma coisa. A ideia é que você tenha um especial só para isso. Que ele vai ensinar para a criança, olha, o Tevinho, ele aprendeu que... Aí vai falar o que o Tevinho aprendeu. E a criança ela vai se projetar no Tevinho e aprender também. Vamos fazer um elogio para o Tevinho. O que é um elogio? Elogio é quando a gente fala uma coisa boa. Tevinho, os olhos do Tevinho são lindos. Nossa, como o Tevinho parece inteligente. Que legal. Agora é vez do Tevinho fazer um elogio para você. Fala, qual que é o elogio que o Tevinho está fazendo para você? Você vai fazer a criança se elogiar. E ela começar a entender a sua identidade, a sua personalidade, aquilo que ela valoriza nela mesma. A gente trabalha qualquer conceito com boneco projetivo. E nesse caso, ele tem o pipi, que serve para a parte da educação sexual. Nem sempre vai ter. O que é legal, se a gente for fazer de educação sexual, por exemplo, eu tenho a boneca que eu não trouxe, a Bia, ela não tem a vulva.
Estou atrás e vou conseguir uma boneca com vulva ainda. Mas ela tem a calcinha. Eu não preciso de uma vulva, eu tenho a calcinha, eu vou ensinar aqui tudo que está debaixo da calcinha. Minha filha tem calcinha, a boneca tem calcinha, ela pode entender, está debaixo da calcinha. E a gente usa os bonecos projetivos. A gente usa, e vocês conhecem esse material muito bem, princípios bíblicos. Gente, eu esqueci de olhar a hora que eu comecei, mas a gente foi mais ou menos 1h10, 1h20. Já foi tudo isso? Tá. É que na minha cabeça está aí 1h10, 1h, pela quantidade de conteúdo. Mas eu esqueci de olhar o relógio, que a gente começou um pouco depois. Agora não adianta eu olhar aqui o... Você está vendo, né? A gente bota Não, então tá certo. Eu estou no cronograma aqui. Era só para ver se... esse material que maravilhoso. Vocês já usaram aqui na igreja. Deus me criou, vou proteger o meu corpo. Revista da Andréa Espírito Santo. Livro, Deus fez tudo em mim. O Max Lucado tem livros interessantes. Deus fez tudo em mim. O do Nariz Verde, que eu não lembro o nome do Nariz Verde. Eu li aquela série inteira. É muito boa. Usei na escola com as crianças. Por quê? Porque, por mais que o autor fosse cristão, o livro não era cristão. Ele falava do criador deles. Tal. Consegui passar pela coordenação, fiz a série todinha com as crianças da escola. Livros, jogos, brincadeiras. Como que eu protejo e construo a resistência da criança? Com naturalidade. Estou em casa. Com criança mais nova, Vamos fazer uma roupa de espuma aqui no banho, a roupa íntima, e aprender sobre ela. Trocando a roupa, na hora de pôr a cueca, a calcinha, você explica. A criança vai ficando mais velha, você vai elaborando mais e transformando isso em conversas. Com um adolescente, com um pré-adolescente, eu posso sentar e conversar. Olha, vamos falar sobre os toques ruins? Você precisa entender que existem toques que não são bons e você precisa colocar os limites. O teu corpo é só teu e você pode. Mesmo que pareça estranho, mesmo que os teus amigos achem estranhos, mesmo na escola, você tem o direito de dizer não. E se alguém tentar forçar, você pode contar comigo. Para eu falar para um filho que ele pode contar comigo em qualquer ocasião, eu também preciso pensar um pouco na forma como eu lido, na forma como eu interajo com ele, para que ele tenha esse nível de confiança. Por exemplo, uma criança que por qualquer coisa apanha muito. Eu não estou falando aqui contra educação parental e a possibilidade da tal da palmada. Não acho que é a melhor ferramenta de ensino, mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que ela existe e que às vezes ela vai se fazer necessária. É uma última opção, uma última ferramenta. Ela não deixa marcas, ela não deixa feridas, ela não é do jeito que o adulto quer. É muito cometido, muito cuidado, muito... Que tem gente que usa a Bíblia para justificar violência física contra a criança. Não retirarás a vara do teu filho e acha que pode catar o cabo de vassoura e quebrar nas costas da criança porque eu sou pai, eu sou mãe, eu posso. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Se essa criança é tratada com violência em casa, por menos, ela vai ter coragem de virar para um pai e para uma mãe e falar: alguém encostou no meu pênis? Alguém encostou na minha vulva? Já aconteceu de crianças em consultório falar: mas como? Eu não posso, se meus pais souberem, eles me matam, eles já me batem por qualquer coisa. Imagina se eu falar isso, o que meus pais não vão fazer comigo? A gente precisa construir um ambiente de confiança, um ambiente de troca, um ambiente... Isso é fundamental. Para que essa criança saiba que eu sou a pessoa de confiança, eu preciso ser a pessoa de confiança, eu preciso ter uma parentalidade sadia e respeitosa. Lembra que eu falei que ela não vai entender o limite se eu não respeitar o limite? Não vai entender o consentimento se eu não respeitar o consentimento? Ela não vai entender a confiança se eu não for uma pessoa que está ali. Se eu não estou ali para outras coisas, por que eu vou estar ali para algo que gera culpa, vergonha e medo, tudo ao mesmo tempo? Essa criança, para falar, já vai ter tanta dificuldade, mesmo sem esses sentimentos, mesmo sabendo que pode confiar em mim completamente. Pensa se ela tiver medo de mim. A gente tem que pensar nisso.
troca de fralda. A gente desde a troca de fralda ensina a Sofia consentimento, cuidado, carinho. Olha, dá licença papai, agora papai vai limpar, papai vai fazer assim, papai vai fazer assado. Você dá licença para o papai? Claro que ela não tem muita opção, eu tenho que limpar o cocô de qualquer jeito, mas ainda assim tem essa postura. Por quê? É a minha postura. Se alguém já for enfiando a mão nela, opa, ela vai saber que tem alguma coisa estranha. Hoje talvez não faça tanta diferença, mas logo, logo, opa, não é assim que se trata, não é assim que me toca, não é assim que chega em mim. Tudo é uma construção. Brian, eu não fiz essa construção até agora, o mundo está perdido? Não, a gente sempre pode começar. Qual é o dia ideal para eu começar a educação protetiva, a educação sexual e essa troca afetivo segura com a criança? Hoje. Não foi ontem, porque ontem já foi. E não vai ser amanhã, porque amanhã é outro dia. Está depois. É hoje. Se você não começou até hoje, está tudo bem, o tempo é agora. Não passou do tempo. A gente não está atrasado. A gente está no tempo perfeito, que é hoje. Tenha graça consigo. Numa palestra sobre abuso, falando para missionários sobre filhos de missionários. Isso acontece no campo missionário, acontece com filho de missionário. Tem gente mal intencionada no meio missionário. Eu lido isso principalmente no meio missionário. Meu trabalho é lidar com abuso no meio missionário. E uma mãe virou para mim e falou, Brian, mas eu estou me sentindo muito mal, eu tinha que ter ouvido isso 30 anos atrás. Meu filho já cresceu, agora já identifiquei tantas vulnerabilidades, tantas coisas, tanta exposição. A gente errou tanto, a gente nunca ouviu falar sobre isso. E ali eu entendi que eu esqueci um ponto do tenha graça. A gente só sabe de alguma coisa a partir do momento que a gente sabe. Não adianta eu pensar no que eu poderia ter feito se eu soubesse o que eu posso fazer agora. É isso que eu vou fazer e é disso que o meu filho e minha filha precisa. Eles não precisam de mais nada além do que eu posso fazer, sendo o meu melhor hoje. E eu falei para essa mãe, falei, olha, já foi, quantas gerações de missionários a gente deixou de ensinar essas coisas? Mas você é uma voz para quantas mães? E pronto, e ela entendeu. O meu tempo passou, mas eu sou a voz de hoje para as mães de agora. Vão chegar mães novas na minha organização missionária e elas vão ouvir, porque eu estou aqui para falar. É hoje. Vamos juntos proteger milhares de crianças uma a uma. Se eu passar uns minutinhos, tem problema? Não. Vamos para o final, vai ter um item que vai chamar acolhimento da revelação espontânea. Acolhendo uma criança, uma revelação de abuso. Esse é o último ponto que é essencial e que se eu sair sem falar dele, eu não vou sair daqui em paz. A criança, geralmente, ela vai revelar estar sofrendo abuso uma vez na vida dela. Ela, depois de muito elaborar, ela vai escolher um adulto. Depois que ela escolheu o adulto, ela vai falar para esse adulto. Se ela for acolhida adequadamente, tudo bem. Se ela não for acolhida adequadamente, ela vai se fechar. Muito provavelmente. Algumas vão tentar uma segunda vez, pode acontecer, é raro. Ela vai se fechar. Ela vai entender que ela tem que lidar com isso sozinha e provavelmente ela só vai tocar no assunto de novo na fase adulta, numa terapia, com um amigo ou num momento como um curso como esse. Olha, aconteceu comigo e eu nem sabia que o que eu sofri era abuso e eu nunca falei para ninguém. E é a primeira vez na minha vida que eu estou ouvindo que eu não tive culpa e o que aconteceu comigo. Pode acontecer. Então é importante a gente saber acolher essa criança. É fundamental. Pode passar. A criança vai escolher a pessoa preparada? O Brian. Ela vai chegar na igreja procurar a Giovana e falar, me passa o telefone do Brian. Quem que é o responsável de proteção à criança na igreja? Tem uma pessoa responsável? Tem um grupo. Ela vai chegar alguém e falar, me fala por favor, qual que é o departamento de proteção à criança aqui da igreja? Não. Por isso, todas as pessoas precisam saber o básico. Porque pode ser eu, pode ser você. Depois dessa lista, você vai estar pronto? Não. Você vai saber cognitivamente
os melhores passos a serem dados. Prontos a gente nunca está. Eu já estou falando isso porque na hora que acontecer, vai te dar dor de cabeça, vai dar dor de barriga, vai baixar a pressão, vai subir pressão, vai dar vontade de fazer xixi, vai dar vontade de vomitar, vai dar vontade de fazer cocô, vai dar vontade de fazer tanta coisa, gente. Vai dar vontade de chorar, gritar, bater cabeça na parede. Parece que eu estou exagerando, mas a gente sente cada coisa porque vai ser uma bomba emocional tão grande e isso vai ajudar a lidar com isso. Mas a gente vai sentir tudo do mesmo jeito. E se você acolher 2, 3 crianças, sempre vai ser como se fosse a primeira vez. Mantenha calma, fique calma, acalme-se de novo, respira fundo. Não aguentou, chorou? Não tem problema. Você não é um robô. Não é para lembrar de alguém gritando com você, engole o choro. Não. Você não é robô. O que você vai fazer? Você vai tentar voltar para o estado de calma o mais rápido possível. Respira fundo. E segura as suas emoções. Depois você lida com elas. Vai ter tempo, vai ter oportunidade, você vai precisar. Se cuide para cuidar, mas nesse momento, tenta segurar. Deixa a criança lembrar espontaneamente do que ela está falando. Deixa a criança lembrar. Não vou ficar perguntando. Ela fala o que e como ela está pronta para falar. Elogia, parabéns, você está fazendo a coisa certa. Não ameaçou, falou que ia matar papai e mamãe, não vai. Pode ficar tranquilo, você está fazendo a coisa certa. Você tinha que procurar ajuda mesmo. Você é muito corajoso, você é muito corajosa. Lembra essa criança, olha, eu vou, exatamente pelo que você está me falando, eu preciso falar com outros adultos para que a gente possa te proteger. São só quem precisa ficar sabendo para te proteger, ninguém mais, mas eu preciso falar. No caso aqui na igreja, você vai procurar quem? O grupo das pessoas responsáveis pela proteção à criança. Estou falando certo? Tá. É porque eu li a política daqui, ela está muito boa, mas eu leio muitas políticas. Assim, eu não vou, até eu saber qual que eu li em qual. E relembra a criança, e isso é fundamental. Não foi culpa sua. Se for uma criancinha mais nova, ali até os seus 7 anos, 8, ela vai virar para você e ela confia em você. Você falou que ela não é culpada, ela vai acreditar. Não vai tirar o trauma, não quer dizer, mas assim. Mas uma criança mais velha pode virar para você e falar, mas eu fiquei excitado, a culpa foi minha. Ele me falou que foi porque eu quis, eu ejaculei. Desculpa as palavras pesadas, mas talvez você ouça isso da boca de um adolescente, de um pré-adolescente, de uma menina. Eu fiquei excitada, porque ele vai ouvir isso do abusador como argumento. Talvez nem está no repertório da fase de desenvolvimento deles. Vai até doer ouvir isso da boca. Não, mas eu não vou pegar mais pesado do que isso. Mas você pode ouvir isso em termos ainda piores. E você talvez tenha que explicar. Olha, essa é uma reação do seu corpo. Sabe o que isso significa? Que o seu corpo está funcionando. E porque ele está funcionando muito bem, ele reage ao toque, ele reage à carícia, mesmo quando ela não é boa. E às vezes o seu corpo ele reage até para te proteger de machucados, de feridas. O seu corpo ele reage apesar da voluntariedade ou não. Não é porque o seu corpo reagiu que a culpa foi sua. E esse é um dos principais argumentos que os abusadores usam. Você nunca não pode falar para ninguém aquilo que você fez. Porque você fez. Olha como o teu corpo reagiu. Foi você querendo, você fez isso. E talvez você vai ter que estar preparado para ter esse tipo de conversa se for um adolescente, um pré-adolescente, uma criança que ela não vai pegar a sua palavra como palavra final, mas vai contra-argumentar e você vai precisar de um pouco mais de subsídio ali. O que você nunca deve fazer? Jamais. Próximo slide. Não promete segredo. Você pode guardar segredo? O ECA diz que se você tiver uma suspeita, você é obrigado a denunciar. O Código Penal, na lei Henri Borel, se não me engano, 14.433 ou 434, vai dizer que se você souber, e se você ouviu uma revelação, não é uma suspeita. Você ficou sabendo de um abuso. Se você souber de um abuso e falhar em denunciar, você pode pegar de 6 meses a 3 anos de cadeia. Você pode guardar o segredo? Não. Não prometa. Se uma criança vira para mim e fala, tio, posso te contar um segredo?
Eu falo, falar você até pode, mas eu não posso te prometer que eu vou guardar. Dependendo do que você me falar, eu vou ter que falar para outros adultos. O que eu posso te prometer é que só vai ficar sabendo quem precisar. Mas eu nem viro para a criança e falo, vai, pode falar, para eu ouvir primeiro e depois ter que avisar que eu não vou poder cumprir, para não quebrar a confiança com essa criança. Não induz a resposta da criança. Então, um homem alto. Então você está falando que um homem de o quê? 1,80 m, 2 metros? Um homem de olhos claros, então é de olho azul? O olho era verde. Olho azul. O que acontece? Até uma fase de desenvolvimento do cérebro da criança, você pode modificar a memória dela. Não é que ela vai concordar com você, ela vai lembrar dos fatos da forma como você colocou no cérebro dela. Depois, para a escuta especial, para o processo, para tudo, está tudo perdido, porque a memória dessa criança foi alterada. Alguém aqui é técnico forense, especialista em escuta infantil? Então ninguém está apto a fazer entrevista, a induzir resposta, nem fazer pergunta. Você vai ouvir. Não duvidar da história, nem fazer a criança repetir. Será mesmo? Você não se enganou? Não foi um mal entendido? Mesmo porque sempre vai parecer tão absurdo. Você acha que o pastor ia fazer um negócio desse, gente? Eu sou ovelha desse homem há 40 anos, está doido. Vamos encontrar onde está o mal entendido, porque é um mal entendido. A questão é saber como foi mal entendido. Sempre é tão absurdo que a gente tenta achar a falha na história para que seja, porque é uma forma da gente se proteger. Esse é uma ferramenta de autoproteção do nosso próprio cérebro. Eu preciso ver o que eu quero, o que eu preciso enxergar para que eu não sinta a dor. A dor da traição, a dor do sofrimento, a dor como essa pessoa foi capaz, o meu filho, a minha filha. Não duvida, não faz a criança ficar repetindo a história, porque cada vez que ela repete, ela é revitimizada, ela revive isso, e ela vai ter que passar por escuta especializada, depoimento especial, tem toda uma série de coisas no processo que ela vai ver depois, e não oferece recompensas para essa. Gente, tinha uma mãe que estava oferecendo presentes para um menino contar como os detalhes do abuso, os detalhes sexuais do abuso. O que eu vou falar agora, eu vou pedir perdão antecipado, que vai ser um pouco forte, mas é para ilustrar. O que isso vai doer na gente, o quanto que essa pergunta, ou perguntar isso, vai doer na vítima, na criança. Que diferença faz saber se foi um dedo ou se foi 2 que foi colocado no órgão da criança? Gente, já doeu. Para mim dói falar isso. De verdade, eu me sinto muito mal de fazer esse exemplo. Agora, pensa a criança que sofreu a violência ter que pensar nesse aspecto do abuso para repetir a história só porque a mãe, o pai, a tia, o tio, o primo quer saber. Não vamos fazer repetir, não faz diferença. Mas, Brian, eu não vou conseguir. Se eu não souber de detalhes, eu não vou conseguir nem dormir mais. Então fica acordadinho, não tem problema. Busca a ajuda de um terapeuta para te ajudar a ressignificar esse momento da sua vida sem fazer a criança reviver. Talvez busque temporariamente uma ajuda medicamentosa. Não sei qual vai ser a ferramenta. Senta com teu pastor, lava a tua alma. Mas a criança não é a criança vítima que revelou que é responsável por cuidar da tua emoção. Você é o adulto, ela é a criança, você é o responsável, você segura a bronca para tirar o peso dela. E o adulto depois, gente, aí a gente se vira. Aí a gente vê o que a gente faz com a nossa vida. Mas não é a criança que a gente vai usar para eu conseguir ter paz de espírito. Paz de espírito eu encontro em Cristo primeiro. Só nele. Então pega esse abuso, esses detalhes, esses medos, essas dúvidas, leve e põe no pé da cruz primeiro. Busca ajuda e segue em frente. Mas a criança, ela não pode fazer parte desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque é raro, mas acontece muito. Se a gente seguir esses passos, muito provavelmente a criança vai revelar até o final o que ela precisa dizer. Vai ser o suficiente para a gente fazer a denúncia e a gente vai conseguir trazê-la de volta à situação de segurança. Bem, eu espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para 2 perguntas para a gente encerrar.
É isso. Na apresentação, vocês vão ver várias outras coisas. É uma palestra de 3 horas, ela não é de 1h30. Eu tive que selecionar, mas eu vou mandar inteiro, porque vão ter informações ali que podem ajudar. O que eu vou pedir não passa para frente. É para quem estava aqui. Tá bom? 2 perguntinhas. Pode? 2 perguntinhas a gente encerra. Pode? Essa criança que está revelando, ela foi exposta a um abuso. Ela sofre trauma. É diferente, mas ela vai ter que ser acolhida. Parabéns. É o mesmo passo. Você está contando. Muito obrigado. Não é culpa sua, você tinha que ter falado mesmo. E aí a gente vai partir para a denúncia da mesma forma. Eu acolho essa. Eu vou atrás da outra para acolher? Não, a outra não me revelou nada. Eu faço a denúncia porque na investigação eles já vão direto para a escuta especializada, para essa criança não ter que falar para mim, para eu falar, para ir para outra. Eu corto o máximo possível de intervenções. Ouvi do meu filho que o amiguinho está sofrendo um tipo de abuso porque ele contou para o meu filho, eu já vou direto para a denúncia. E aí os órgãos vão fazer a escuta e tudo mais direto com aquela criança. E eu vou ter que acolher o meu filho. Abuso criança-criança. Abuso criança e criança, o procedimento é absolutamente o mesmo. É denunciado da mesma forma. Qual que é a diferença? O Conselho Tutelar não vai levar isso para o Ministério Público para um processo criminal. Ele vai levar para um CRAS ou para um CREAS, para eles serem encaminhados para um tratamento psicológico. Provavelmente vai ser feito um trabalho sociofamiliar, aí vai se ver o contexto familiar. Os pais provavelmente vão precisar de ajuda tanto da criança vítima quanto da criança que abusou, para que os pais façam parte nesse processo de ressignificação e construção de inibidores internos. Aí não vai ser tratado como crime. É um ato infracional, ele existe. Dependendo da gravidade, pode necessitar de uma institucionalização da criança mais velha ou da criança que abusou, mas sempre visando o tratamento e não a criminalização, porque são 2 vítimas. A vasta maioria das vezes, o abuso criança e criança é reprodução do abuso vivido. Uma criança que abusa de outra criança, em sua vasta maioria das vezes, está sofrendo violência, às vezes a mesma violência, e ela está reproduzindo exatamente o que ela vive, ou outro tipo de violência está escapando dessa forma, né? Ela está manifestando dessa forma a dor dela. Por isso que o tratamento é diferente. A minha atitude é a mesma. Eu levo para o Conselho Tutelar ou para o Disque 100 a denúncia. Melhor caminho, gente, é o Conselho Tutelar, porque a gente está cara a cara. É sigiloso. E eles podem me perguntar coisas que eu posso esquecer de falar. Eles sabem as informações que eles precisam. Brian, mas sigilo não é o suficiente, eu preciso de anonimato. Disque 100. É anonimato garantido. Por que então você prefere o Conselho Tutelar? Porque se faltar informação no Disque 100, quando chegar no Conselho Tutelar falar, mas são 3 portões, a gente sabe que portão que é. Não dá para chegar na criança. Aí morre a denúncia. Mas é eficiente, da mesma forma, é que o Conselho... Já aconteceu, eu estar fazendo a denúncia, eles falaram, já conheço esse condomínio aí. Então, aí me fizeram outras perguntas por algumas coisas específicas daquele condomínio que eu não teria falado se eu não tivesse no próprio conselho. Mas o caminho é sempre o mesmo, a denúncia, até suspeita. O que é uma suspeita? Será que eu preciso denunciar? Será que há um caso? Será? Se você perguntou, será? É suspeita. Suspeita eu denuncio. Denuncio para quê? Queremos que seja sempre assim, se descobrir que não está acontecendo nada, e está tudo bem, mas para se descobrir que alguma violência está acontecendo, a criança ser retirada do ciclo de violência. Por isso que o será, a suspeita, ela deve ser denunciada, mesmo porque eu não sou investigador de polícia para saber como que eu investigo, né? Ele tem que ser encaminhado para quem sabe investigar apropriadamente. Agora, acho que eu respondi. Desculpa, eu entendi errado a pergunta a princípio. Última pergunta, se houver. Não? Então está ótimo, muitíssimo obrigado. Pode. Essa questão mais digital que você falou, né, que acontece em chats de jogos. Qual que é a principal ferramenta, você acha, para fortalecer a criança, que a gente tem que estar atento em relação aí a esse contato no universo digital?
No meio digital, né, que falou um pouco de abuso digital, jogos, chats, não sei o quê, qual é a principal, parafraseando, se eu parafrasear errado, a principal forma de eu proteger essa criança desses meios? Existe um tripé da proteção digital. Tem 3 coisas que a gente fala que são essenciais para a criança estar protegida: mediação parental, educação digital, controle parental. Eu controlo o que a criança faz. Proteção acima de privacidade. Aí tem os aplicativos de controles e tal. Mediação parental. Eu converso abertamente com os meus filhos sobre tudo, inclusive sobre as questões da internet. Estou aberto a ouvir, faço essa mediação do relacionamento deles com os chats e tal. Então, eu participo, eu vejo de vez em quando, eu chamo junto, eu mostro a minha rede social, tal. Eu tenho essa interação de mediação. E educação eu ensino para a criança quais são os riscos e o que fazer quando você encontra eles na internet. Se eu tiver que escolher é que no caso das barreiras, por exemplo, a última ela tem um efeito mais forte do que as outras 3. Nesse caso, é um tripé mesmo, as 3 elas caminham junto com a mesma potência. Mas se eu tiver que escolher educação. Sempre a educação. Não sei mediar, não entendo de tecnologia, se eu for tentar fazer um controle parental e nada, vai dar na mesma. Eu sou nada com tecnologia. Esse negócio de mediar eu não tenho jeito, meus filhos já estão grandes, eu teria que, sabe, eu não tenho essa interação, ainda mais com questões de internet, educação. O que é malware, o que é vírus, quais são os riscos da internet, nudez, o que fazer se a nudez aparecer, o que fazer se conteúdo violento aparecer, compartilhamento de dados, compartilhamento de imagem, risco do compartilhamento de imagem, eu vou educar. Existem materiais lúdicos para isso, gratuitos, abertos na internet, existem materiais pagos. Uma dica que eu vou dar, né, vai sair, não estou divulgando ainda, em julho eu vou ter um curso só de proteção nos meios digitais. Em português, eu acredito que não tenha nada disponível igual. Até poucos anos não tinham. Talvez hoje em dia já tenha, porque mais pessoas estão estudando a proteção e proteção nos meios digitais, que é diferente de segurança, tá, gente? A gente separa a proteção de segurança. A proteção está relacionada à prevenção de abuso. Eu vou falar da prevenção de abuso especificamente nos meios digitais, como reconhecer e evitar aliciamento à pornografia e como lidar com uma criança que já foi exposta à pornografia, com um plano de curto, médio e longo prazo. É uma boa para quem quiser se aprofundar. Se não, vai no Google, controles parentais, escolhe um aplicativo, materiais para educação digital. Vai aparecer um monte, vê o que você consegue lidar melhor e ensina o máximo possível e vigia. Proteção está sempre acima da privacidade. Criança, precisa de computador no quarto? Não. Bota na sala, numa parede virada para fora, onde todo mundo consegue ver o que está na tela. Celular é da porta do quarto para fora. Por que precisa da tela dentro do quarto? Vai lá para dormir. Isso, se precisar do celular, coloca os limites, vai bater pé, vai chorar, vai ficar nervoso, vai bater uma porta. Bateu a porta, o que você faz? Tira a porta, você perdeu esse privilégio. Então, você vai ganhar o privilégio de ter uma porta de novo quando você aprender a respeitar. Vou pendurar um lençolzinho aqui para você ter sua privacidade e a gente discute daqui a 1 ano sobre o privilégio de ter ou não porta no quarto. Não tem problema, gente, é limite. Limite com amor, limite respeitoso. Tirei a porta, eu ponho o lençolzinho para respeitar a privacidade e não entro sem chamar. Na porta eu bato, no lençol eu chamo. Ensino limite, respeito, mas eu deixo bem claro como é que a coisa funciona dentro de casa e vai respeitar as normas. Não quer usar bem o computador? O roteador está no teu quarto, não está na sala. Por quê? Puxei aqui, acabou, gente. Está resolvido. É assim, no digital, a gente às vezes vai precisar ser um pouco mais drástico porque as violências elas são mais difíceis de perceber, extremamente graves e geralmente identificadas só quando já é tarde demais e a coisa já virou um bicho de 12 cabeças. Educação, se tiver que escolher ideal, tripé. Educação digital, mediação parental, controle parental. E quem quiser saber mais, Brian Pitondo, tem meu nome no começo da apresentação, me segue lá no Insta.
eu já coloquei só essa semana 4 conteúdos diferentes só sobre acesso infantil à pornografia, e nesse mês, nos próximos 15 dias, vão sair muitos conteúdos abertos gratuitos ali. Tem todos os riscos digitais já lá disponível para você ver quais são os riscos que a criança corre. Me segue lá que vocês, para quem estiver interessado, vocês vão ver bastante coisa agora, principalmente nesse mês, só sobre esse tema, tá bom? Imagina. Eu queria chamar, deixa eu ver, o senhor Mutushi, que é vovô, para orar aqui pelas nossas crianças, pelos papais e mamães, e outros vovôs, titios. Aí você aproveita e já agradece o Brian, ora pelo ministério dele. Faz uma oração assim, bênção. Se alguma coisa, você acrescenta. Eu acrescento. Tá bom? Deus sabe. Então vamos orar, gente. Foi uma palestra muito boa, né? Muito produtiva. Deus tem cuidado de nós também para que nós possamos cuidar dos outros, né? Muito bom. Abençoe. Muito obrigado. Bondoso e querido Pai, como é bom o Senhor que cuida de nós para que nós possamos cuidar da criatura que o Senhor nos deu a cada um de nós. Dê-nos a sabedoria que precisamos. O conhecimento é muito importante para que nós possamos desenvolver esses cuidados. Obrigado pelo pastor e o nosso teólogo Brian, que hoje nos trouxe e vai continuar trazendo através do virtual conhecimentos para que nós possamos ter essa armadura que o Senhor nos está dando contra a maldade que se prolifera no nosso mundo secular. Muito obrigado, Senhor. Pedimos ao Deus que esteja com as nossas crianças, nossos pais, avós, sempre dando sabedoria, conhecimento, para que, Senhor Deus, esse mundo passageiro que estamos caminhando, estejamos, Senhor Deus, representando o Teu reino, para que cada uma das pessoas, da sua criatura, cresça conforme o seu projeto original, para que não se desvirtue, Senhor Deus, deste projeto inicial que o Senhor teve para conosco. Muito obrigado, Senhor, glorificamos o Teu santo nome e com nosso coração de gratidão, pedimos também mais uma vez que abençoe o palestrante, a família dele e o curso que ainda ele vai fazer também. E cada um de nós que saiamos hoje, como ele disse, hoje, agora, nesse momento, começa tudo que nós aprendemos aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Se escapou alguma coisa. Obrigada, não. Só um rápido aviso que até a Rutinha pediu para dizer que lá na livraria tem alguns livros, tem o livro Deus Criou Tudo em Mim, e também tem uma série do Marcos Lucado que eu gosto muito, porque ela ajuda a fortalecer essa questão, né, emocional, também da dignidade, é bem bacana. Então, vocês podem procurar a livraria no domingo que vem, né, Rutinha? Obrigada, pessoal. Bom restinho de domingo. Tchau, tchau.